Olá, alunos. Acho que vocês estão me ouvindo e agora vocês também estão me vendo. Quanto tempo, não? Estou ajeitando aqui, ainda estou pegando o jeito dessa ferramenta, mas acho que funcionou bem. Então, se vocês não assistiram ainda o vídeo 1, eu vou pedir que vocês assistam, né? Cliquem aqui para assistir, porque ele explica qual vai ser a nossa dinâmica e, principalmente, já começamos a falar sobre esse livro que vocês veem depois daquela viagem no vídeo anterior. Então, eu já falei sobre o prólogo, já falei sobre por que é interessante estudar esse livro. Então, assistam o vídeo anterior, porque assistir a partir desse vai perder bastante coisa importante. Mas, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro. Se não ficar muito longa, de repente eu coloco 2 capítulos, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo por capítulo para que vocês não precisem também ficar tanto tempo no mesmo vídeo. Isso não significa que os meus vídeos serão curtos sempre, tem vídeo que vai precisar ser longo para não quebrar no momento importante, tá? Mas se der para fazer um vídeo mais curto, eu faço. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, depois daquela viagem, a história da Valéria, que nos relata como ela contraiu o HIV e como é que ela viveu com isso, né? Então, vocês que têm este livro, porque vocês pegaram emprestado na biblioteca, vocês vão pegar o livro também para acompanhar o que nós vamos fazer aqui. Eu coloquei só os primeiros trechos do livro aqui na tela, porque como eu vou ler esse trecho com vocês para mostrar as informações, eu quero que vocês realmente acompanhem comigo no passo a passo. Mas depois disso, eu só vou comentar um outro trecho e fazer um resumo geral. Então, vocês vão precisar acompanhar no livro de vocês, que eu não vou colocar aqui na tela. Aqui o que vocês estão vendo é uma apresentação de PowerPoint, eu vou explicar o que eu estou fazendo, né? Uma apresentação de PowerPoint que está no formato de apresentação mesmo. Mas agora vocês veem a minha tela da montagem dos slides. Por que é que eu mudei para esse formato? Porque eu quero que vocês vejam como é que eu vou trabalhar com o texto. Então, aqui estou maiorzinha para vocês, depois eu diminuo de novo. E aqui eu tenho o texto do começo do livro. Eu vou lendo e eu vou grifando essas informações importantes do capítulo. E depois eu vou transformar em tópico e aí depois eu vou transformar em resumo. Então, eu vou fazer com vocês o que vocês deveriam ter feito para as atividades. Alguns fizeram, vários não conseguiram fazer, vários nem tentaram fazer. Então, agora vocês vão saber o que é que vocês tinham que ter feito. Por quê? Porque vocês vão ter que continuar fazendo para os outros capítulos. Então, se não fez do 1 ao 5, vai ter que fazer do 6 em diante. Não vai ter escapatória, porque também vai valer nota para o segundo bimestre. Então, vocês vão ver como é que eu esperava que vocês tivessem feito, com a diferença de que vocês não vão grifar o livro da escola. Porque eu falei, vocês têm o livro emprestado, não é de vocês, vocês têm que devolver do jeito que vocês pegaram para a escola. Então, não rabisquem no livro. Mas vocês vão anotando no caderno as informações importantes. Então, vamos fazer juntos aqui. Aumentar um pouquinho esse texto. Então, ela fala assim, no comecinho do capítulo 1, que chama... Na verdade, eu coloquei o título do capítulo ali de forma resumida, só para caber naquele trechinho, mas o título do capítulo não é esse, né? O título do capítulo é Um Navio, um Naufrágio. E aí, ele começa assim. No Natal de 1986, eu tinha 15 anos. Opa, informação importante aqui. Calma, né? Informação importante aqui, a idade da nossa protagonista. Eu tinha 15 anos. Informação que vocês têm que prestar atenção, né? Eu tinha 15 anos e estava fazendo uma viagem de navio. Ah, eu também acho essa informação importante. Vamos marcar aqui. Para a Argentina, não importa muito para onde ela estava indo, não, tá? Então, eu não vou marcar. Para a Argentina com meu pai e minha irmã, que é 3 anos mais nova do que eu. Como vocês tinham que fazer a lista de personagens também, que eu não vou fazer aqui, era interessante que vocês já colocassem, né? A Valéria, o pai e a irmã. E a irmã, 3 anos mais nova do que a Valéria. Se a Valéria tinha 15 anos, a irmã tinha 12, né? Não precisava de muito cálculo para chegar nessa resposta.
O navio era lindíssimo, cheio de salas, bares, restaurante, cassino, piscina e show todas as noites. O ambiente era estritamente familiar, muitas vovós, crianças, pais, mães, todo mundo passando o Natal junto, na maior calmaria. Piscina pela manhã, um jantar de gala à noite e, durante a tarde, uma volta pelas dependências do navio. Foi numa dessas, um belo dia, que eu vi um cara tropeçando. No auge dos meus 15 anos, não pude resistir e dei uma risadinha. Ele deve ter achado que eu estava rindo para ele, e não dele, e correspondeu com um sorriso. Depois disso, a gente se cruzou mais algumas vezes e, quando o navio atracou em Buenos Aires, ele veio falar comigo. Fiquei sabendo que estava terminando a faculdade de Educação Física, gostava de surfar, estava viajando com os pais e também morava em São Paulo. A gente continuou se vendo e nessas de papo vai, papo vem, eu já estava perdidamente apaixonada. Depois que ele me beijou, então, nem se fala. Papai Noel havia me dado um presente tanto. Nesse ponto, ela fala muita coisa sobre o navio que é interessante para a gente imaginar a história, mas não é essencial para o resumo. Eu preciso colocar essas informações sobre o navio? Não, no resumo não. Você pode colocar assim, era um navio chique. Para mim já está ótimo. Preciso colocar exatamente como foi que ela conheceu o rapaz e tropeçou e deu risada, não sei o quê. Dá para colocar isso simplesmente como ela conhece um cara nessa viagem e se apaixona por ele, né? Inclusive coloca que estava já perdidamente apaixonada. Se quiser colocar essa informação, pode. Se quiser colocar só... Deixa eu grifar aqui também, ó. Um belo dia eu vi um cara. Então, um cara e já apaixonou. Essas informações são importantes. Você pode, não precisa colocar desse jeito no seu resumo, você vai adaptar isso para suas palavras, tá? Então, continuando aqui, a viagem acabou, trocamos telefone, endereço e ficou combinado que nos veríamos em São Paulo. 2 dias mais tarde, ele me liga. Eu estava indo para Corumbá passar o resto das minhas férias na casa dos meus avós. Ele vinha me ver antes disso. Me arrumei toda e fiquei sentada esperando. O coração batendo forte, cheio de ansiedade. 7 horas, 8 horas, 9 horas, nada. 10 horas. Meu pai resolve se manifestar. Então, o começo do relacionamento deles não foi simples, né? Ela conheceu ele na viagem, acabou a viagem, eles se separaram, mas trocaram o telefone, não tinha WhatsApp na época, então as pessoas passavam o número do telefone e se ligavam e ficavam esperando a pessoa ligar. E eles tinham se falado e eles na verdade iriam se encontrar, mas ele não apareceu, ele deu cano nela, ficou, né, lá esperando, tadinha, ele aparecer. Dá para resumir essa situação de uma forma bem simples, né? Falar que eles se afastaram, quando as férias acabaram, eles não se viram mais, mas trocaram contato para se ver novamente. Mas eu acho que, se vocês já tiverem lido o capítulo inteiro, vocês vão perceber que, na verdade, isso aqui também não é uma informação importante ao ponto de precisar aparecer no resumo. Sempre façam assim, leiam o capítulo todo e aí vocês começam a montar o resumo. Porque aí vocês vão ver que tem muita coisa lá que é interessante, mas não é importante para o resumo. Isso aqui não é, na verdade. Então, indo para o segundo trecho, ele continua falando assim, né? Ela tinha falado que o pai tinha falado com ela e ele tinha dito: filha, acho melhor você ir dormir porque ele não vem. Percebam que nós temos um diálogo aqui, discurso direto, é um traço das histórias, né? Que você tem um personagem falando com travessão, aqui essa vírgula lindíssima, maravilhosa, separando o vocativo, que é com quem ele fala com a filha, então, filha, acho melhor você ir dormir porque ele não vem. Pai sensato falando para a filha não ficar esperando o cara, né? Está certíssimo. Aí ela pensando, né? Aqui não é um diálogo, aqui é um pensamento. Vem sim, pai. 11 horas, já com os olhos cheios de lágrima, vou pro quarto, ouço minha irmã dizer da sala, tadinha. A irmã também pensou assim, né? Então, o que acontece? O primeiro fora a gente nunca esquece. Percebam que aqui, como não tem um travessão, significa que ela está pensando, ela está refletindo e contando pra gente. Por quê? Porque ela é a
protagonista e a narradora dessa história. Então, tudo que ela pensa, ela coloca no livro, a gente conhece também. Ela não falou isso para ninguém, isso era só um pensamento dela. Aí ela continua. Nada como a casa da avó nas férias, cheia de gente. Rever os primos, novos amigos, festinha toda noite e uma pracinha com vista para o rio, onde a turma se reúne. Assim é minha doce Corumbá, uma cidadezinha em Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, capital do Pantanal. Estava tudo muito bem, eu já havia esquecido o ocorrido. Quando um dia ele me liga, será? Não é possível, estou sonhando. Mas não é que era mesmo? Conversamos um pouco, ele deu uma desculpa esfarrapada sobre aquele dia e pediu que eu ligasse quando voltasse. Eu liguei e a gente começou a namorar. Opa, agora sim é uma informação importante. Não importa tanto da história que eles não começaram a namorar imediatamente. Importa que ele não era um cara muito legal, né? Já dá para perceber que assim, ele deu uma desculpa esfarrapada, ele não se importava tanto, mas que isso demorou um pouquinho, para o resumo não importa tanto. Mas importa a gente saber que eles começaram a namorar. Então, vocês vêm aqui e destacam essa informação. Não no livro de vocês, numa folha à parte. Ele era legal, me tratava bem, é sempre assim, e me enchia de presentes, desconfio. Venha na minha casa nos fins de semana, a gente ia numa lanchonete, assistia um filme, um típico namorinho burguês. Nessa época, eu estava morando com meu pai, que, por sinal, não gostava nem um pouco dessa história. Achava que eu era muito nova para ficar saindo por aí com cara de 20 anos. Isso porque meu pai não sabia que, na verdade, ele tinha 25. Era 10 anos mais velho do que eu. Informação também relevante. Por quê? Existe aí um nível de informação que ele deveria ter, que ele também não tem, e de preocupação com ela, que ele deveria ter, e parece que ele age como um adolescente sem informação. Não que vocês não tenham informação por ser adolescentes, mas assim, quanto mais tempo você vive, mais experiência você tem, mais informação você tem. No caso aqui, ele deveria ser mais responsável do que ele é. Então, nós vamos ter aqui uma situação bastante complicada, já deu para ver alguns pontos em que vão ser complicados, e eu vou colocar isso aqui. Devia ter colocado direto. Então, aqui na tela cheia, deixa eu me diminuir, que eu estou enorme aqui. Aqui, tá bom? As informações que eu destaquei aqui. E agora vamos transformar isso em tópicos. Então, o que eu coloquei? Essa história tem início quando ela tinha 15 anos. O início começa, né, numa viagem de navio. Ela fica com o cara. Eles marcam de se ver e ela leva o primeiro fora. Um dia ele liga e eles começam a namorar. Ele tinha 25 anos e parecia um ótimo namorado. O pai não gostava. E, essa informação não coube ali, mas ela fala pra gente logo na sequência, né? Que com 6 meses de namoro, parece que ele não respeita muito o tempo dela. Então, ele faz algumas cobranças dela, por ele ser mais velho, esperar coisas dela, que ela não se sentia pronta, mas ela sentia que ela precisava atender ao tempo dele, e é típico de um relacionamento problemático, não um relacionamento abusivo. Mas vamos transformar esses tópicos em um resumo, então. A Valéria conta como, quando tinha 15 anos, fez uma viagem de navio e lá conheceu um rapaz com quem ficou. Quando a viagem terminou, eles combinaram de continuar o relacionamento e, depois de alguns desencontros, começaram a namorar. Como ele era mais velho, achava que ela devia fazer as coisas no tempo dele, gerando uma pressão sobre ela. Então, eu vou falar agora resumidamente sobre o que acontece na sequência desse tópico, porque, como é um capítulo um pouco maior, não dá para ler ele todo. Mas ela relata para a gente que um dia os pais dele tinham ido viajar, ela foi para a casa dele, e aí nessa situação de ele ficar pressionando ela, eles acabaram tendo relações sexuais que ela nem sabia exatamente o que esperar, mas ela achou ruim, ela achou que não teve romance, que não teve nenhuma atenção especial, ela ficou, na verdade, bastante decepcionada, que mostra que ela não estava confortável, ela não estava pronta,
E ele ignorou isso. Isso é um típico relacionamento abusivo, né? Então, o que eu vou colocar desses tópicos? Que ela teve uma experiência de intimidade que foi decepcionante e ela nos alerta logo em seguida, né? E agora você me pergunta, que eu estou lendo no livro, e agora você me pergunta onde é que estava a camisinha nessa história toda? E eu respondo, não estava. Se já existia AIDS, já sim. Só que era coisa de viado, de grupo de risco. E além do mais, segundo meu namorado, camisinha era coisa de puta. E eu não era puta, logo não precisava de camisinha. Então veja como nós temos muitos preconceitos num parágrafo só. Ela fala que eles não usaram, que já existia AIDS, as pessoas sabiam que existiam AIDS, mas elas falavam que você não vai pegar isso. Por quê? Porque você não está nem nessa categoria preconceituosa, nem nessa outra categoria também preconceituosa. Então, a personagem coloca aqui esses termos que são bastante depreciativos, porque era a forma como as outras pessoas falavam. Ela não vê as coisas desse jeito. A visão dela não é com esse preconceito, mas a sociedade falava assim. Então, ela falava que o namorado escolheu não usar o preservativo porque achava que, não, isso aí não precisa. Na verdade, a única preocupação dele era de não engravidar, não de não pegar alguma doença. Então, coloquei aqui preocupação dele, né, era o risco de engravidar, não de contrair doenças. E aí, ela fala que o namoro foi continuando, que ela não lembra como começou, só sei que ele passou a me bater. Um dia era um tapa porque eu havia recebido cartas de um primo, outro dia era um soco porque eu olhara para outro cara na rua, e no final ele já estava me espancando por qualquer coisa. Então, eu tinha falado para vocês antes que esse cara não prestava, não presta mesmo. Ele era violento e ela também vai relatar para gente que lá em casa ninguém sabia. Ao contrário, todo mundo achava que ele era um santo. Costuma ser assim, né? As pessoas que são violentas dentro do ambiente familiar fingem que não são e as outras pessoas acabam não acreditando quando você relata. Então, essas são algumas coisas que ela vai colocar. Primeiro, né, as pessoas achavam que estavam livres desse tipo de coisa, no caso a AIDS, por preconceitos e falta de informação, e o relacionamento deles começa a piorar psicológica e fisicamente. Por quê? Porque ele interfere na dinâmica dela com as outras pessoas, então ele começa a falar que ela não tem que se relacionar com os amigos, e ele também bate nela, então é um relacionamento bastante abusivo nos dois sentidos, né? No sentido de saúde mental e física. E ninguém sabe disso tudo. Então, transformando isso em resumo, nós temos. Ela começa a relatar como as decisões tomadas na intimidade eram pautadas na falta de informação e preconceitos. Ele a convence de que preservativo não era necessário, cada vez mais toma outras decisões típicas de um relacionamento abusivo, como isolá-la das pessoas, agredi-la e fingir que estava arrependido depois. Ela também conta isso pra gente, que ele vinha chorando, falando que desculpa, eu não fiz por querer, não vou fazer mais. É bem típico também de relacionamento abusivo esse tipo de comportamento. Faz o que quiser e depois fala, não fiz por querer. Então ela também relata isso pra gente. Ninguém mais percebia o que estava acontecendo. Eu usei uma linguagem mais elaborada para fazer essa junção de ideias. Vocês façam do seu jeito. Não precisa escrever com a máxima formalidade, mas tente. Por quê? Isso é um treino para vocês já irem se acostumando a escrever com alguma formalidade. Então, aqui nós vamos ter só o finzinho, que ela fala, né, que cada vez ele ficava mais violento, ameaçava matar e depois matar os pais dela, né? E aí ele ainda falava para ela: você nunca vai ficar livre de mim. Eu posso até ir para cadeia, mas quando sair, vem atrás de você e te pego. Então, ela estava extremamente assustada já com isso tudo. E após um ano de namoro, a avó dela pega ele batendo nela. E aí, sim, as pessoas começam a acreditar em tudo que aconteceu. Demora, tá? Porque mesmo assim elas falam, nossa, mas ele era um homem tão bom, né? Por que é que isso está acontecendo? E ela, pelo menos, ela agora tem algum apoio da família, porque eles falam para ela se afastar. E ninguém sabia ao certo o que fazer, eles tentam ligar para a casa dele, falar com a família dele.
Aí a família dele já sabe que ele se comporta assim, mas dá a entender que não tinha nada que fazer. Então, ela fala, era o mês de março de 1988 e minhas aulas começariam em 2 dias. O que ela tinha feito? Ela tinha falado, já que eu tô com medo e a família dele não vai fazer nada para me ajudar, vamos sair da cidade, vamos pro interior, a família dela toma essa decisão, né? Vamos se afastar um pouquinho, porque de repente ele dá uma afastada também. Só que ela não pode ficar muito tempo longe, porque as aulas dali iam voltar. Então, depois de uma semana, ela volta para casa, porque ela precisava ir para a escola, mas isso não foi nada fácil, os amigos ficavam fazendo pergunta, o que tinha acontecido, ela não sabia como responder, ela estava muito envergonhada de tudo isso, porque normalmente em situação abusiva, as pessoas acham que a culpa é delas e ficam com vergonha de falar. Isso é até hoje, né? Isso aqui aconteceu em 1988, mas até hoje é assim, 30 anos depois, 32 anos depois. Então, esperamos que um dia as pessoas não fiquem mais com vergonha de denunciar. Mas na época era pior ainda do que hoje essa questão. Aí o que acontece? Ele continuou perseguindo ela por mais ou menos um ano, com cartas, com telefonemas cheios de ameaça, e no finalzinho, ela tinha medo até de sair de casa, né? E aí no finalzinho ela descobre que ele também usava drogas. E ela ficou pensando sobre a AIDS. Por quê? Porque as pessoas costumavam falar que usuários de drogas tinham mais vulnerabilidade nessa questão. Aí ela recordou de outro evento. Ela fala, um mês antes, ao se candidatar ao emprego na polícia, ele havia sido reprovado depois de fazer um exame de sangue. Mas aquilo já era muito para minha cabeça e eu nem havia falado para os meus pais que já tinha transado com ele. Além do mais, a AIDS naquela época era muito rara em mulheres. Então ela fala, será que ele tem? Ah, não, mas eu já tenho tanta coisa na minha cabeça, eu não vou ficar pensando nisso, não. E eu, mesmo se ele tivesse, isso não quer dizer que eu vou ter, né? Mas aquele indício de dúvida, aquela sementinha já vai ficar na mente dela. Então, aqui, o que nós temos de relevante? A família dele, né, relata que ele era agressivo em casa sem controle. Coloquei ali Vitória, desculpa, Valéria, tá? Não sei por que tá Vitória aí. A Valéria e sua família saem da cidade por alguns dias, ela sente vergonha do ocorrido, ela reflete, né, que muitas mulheres passam por essa situação, o medo vai aumentando, ele tem essa atitude de perseguição por cerca de um ano, aí ela descobre que ele também usava drogas e questiona a possível doença e se ela também teria. Então, vamos transformar isso em parágrafos. A Valéria descobre que ele era agressivo em casa, mas que a família dele não fazia nada, e por isso a família dela resolve sair de casa por uns dias. Ela reflete muito sobre como muitas mulheres passam por aquela situação e como é difícil. Ao descobrir que ele tinha contato com drogas e já havia sido reprovado em um exame de sangue para a polícia, questiona se ela também teria algo transmitido por ele, mas adia pensar nisso. E aí vamos colocar tudo isso junto, só para mostrar para vocês que o resumo, na verdade, não fica tão grande assim. Esse é simplesmente colado dos slides anteriores, tudo junto. Então, o resumo do capítulo ficou assim e está bastante completo, tá? Não está faltando nada de muito importante, não. Então, teve gente também que fez resumo de 3 linhas, aí não dá, né, gente? Tem que ter informação, as informações importantes tem que estar nele. Mas não precisa ser muita coisa, não. Teve gente que colocou também detalhe demais, não precisava. Resumo não tem detalhe, resumo tem o suficiente para você entender o processo da história. E aí, para terminar essa aula, algumas questões importantes são levantadas nesse capítulo. Então, sobre falta de informação, né? Tudo isso se deu porque eles têm relações sexuais sem preservativo e eles acham que eles não precisavam. Ela, no caso, realmente dá para saber que assim, ela não tinha informação nenhuma. Ele disse que não tinha informação nenhuma, vai saber, né? Ele não era uma boa pessoa, então não dá para confiar nele. E ela também não sabe, então nós só sabemos o que ela sabe. Se ela não sabe, nós não sabemos. Mas ela não tinha informação, ela achava que isso não era comum em mulheres, isso não era comum na maioria das pessoas, não aconteceria com ela. Então, falta de informação é normalmente o principal fator para as pessoas acabarem entrando em situações que não precisariam entrar. Preconceito. Não é só o fato de não conhecer as coisas, mas achar que era típico de um público específico.
Então, ele fala, né, dos homossexuais, fala das garotas de programa, usando os termos que usa no livro, mas são essas as ideias, e que seriam eles as pessoas vulneráveis e não as outras pessoas. Esse também é uma atitude que as pessoas tomam em diferentes contextos, né? Pessoas falando que não vão pegar coronavírus porque não são um grupo de risco. Não está muito distante disso aí, não, viu? Então, como eu falei para vocês antes, falta de informação e preconceito são alguns dos fatores que levam as pessoas a se inserir em situações que poderiam ser evitadas. E, por fim, um assunto muito pesado, inclusive quem começou a ler esse livro na sala de aula, teve gente que estava bastante revoltada com isso, era para ficar mesmo, se não estava revoltada, tinha alguma coisa estranha, porque é uma situação horrível de violência doméstica que também precisa ser alertado de que as pessoas naquela época tinham ainda mais medo do que hoje de falar sobre isso, mas ainda existe muito problema, porque normalmente é um relacionamento que começa bem, começa parecendo tudo maravilhoso, tudo são flores, ele me tratava bem, ele me dava presentes, todo mundo gostava dele. E aí, com o passar do tempo, uma coisinha começa a acontecer, depois outra, uma pressão aqui, um comentário ali, faço alguma coisa errada e peço desculpas, faço alguma coisa muito errada e finjo arrependimento, faço isso de novo, abuso psicológico, abuso físico, e as outras pessoas não percebem e a pessoa fica com vergonha de falar. Então, são várias informações importantes que estão ali em paralelo com a história principal que ela contar sobre o HIV. Sempre vou fazer isso, tá? Coisas interessantes que apareçam, que são da história principal ou que são de assuntos paralelos, sempre vou colocar aqui em questões levantadas e eu vou discutir com vocês. E eu vou, provavelmente, no futuro, pedir que vocês coloquem as informações de vocês sobre alguma dessas questões levantadas. Nesse momento, não, porque eu já estou comentando sobre isso, mas em capítulos futuros eu sempre vou pedir para que vocês falem, né, sobre, façam um artigo de opinião sobre a questão de violência doméstica, por exemplo. Então, esse vídeo dessa aula já se alongou bastante. Vamos encerrar por aqui. Eu já tenho o para a próxima aula pronto, mas vamos fazendo por partes para não ficar muito carregado cada vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau.